E aí, teacher? Agora Good sim. evening. Everything all right? Are you okay? Yes. Everything alright. All right. And switching to português, mudando para português. Até porque o pessoal vai saindo na live quando é inglês, o pessoal não desiste de entender. O pessoal desiste de entender quando é inglês, que eles dizem, que parada é essa que está acontecendo? Vou embora. Então, assim, tem pessoas que têm essa mesma dificuldade de tempo, né? De ter dias ocupados. Uhum. Como é que seria em português busy days? Dias ocupados mesmo? Dias cheios, dias ocupados. Então, são adultos sem tempo também, né? Que dica tu pode dar para esse adulto sem tempo que está na mesma situação, não de forma geral, mas que está na mesma situação? Tu fez um tempo de escola de inglês, não chegou há 2 anos não, né? Se for somar tudo, chegou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Acredito que uns 2 anos, somando Uhum. tudo, assim. Beleza. Então, conversando com pessoas que estão na mesma situação, que são adultos sem tempo, que se for juntar tudo, chega a uns 2 anos de inglês mais ou menos, que tem essa dificuldade em relação a tempo. Talvez sejam pais também, não necessariamente pais de gêmeos, mas sejam pais, trabalham, tem a questão ali da acadêmica também, da faculdade, precisa de inglês. Que dica tu pode dar para a pessoa que está na mesma situação que a tua, que não tem tempo, mas que precisa de inglês? Eu acredito que a questão do método, né? Que é algo que a gente precisa, assim, ter algo que guie, né, a gente, algo que realmente conduza, porque eu já tentei também estudar assim meio que por conta, né, por conta própria, lendo algumas coisas em inglês e tudo mais. Mas realmente quando a gente não tem assim um método, fica um pouco difícil. Então essa é a importância de ter um mentor, de ter um curso, de ter um teacher que oriente, para que você tenha esse método, né? E outra questão também que eu mesmo tento, né, aplicar isso é a questão de você manter o foco, né? O que também é um pouco difícil ao longo do tempo. Você tem semanas que você está mais motivado, tem semanas que você está se sentindo mais cansado e tem outras coisas acontecendo também que estão te ocupando e tudo mais. É uma questão de disciplina pessoal mesmo, de eu mesmo tenho que evoluir nessa questão aí de manter o meu foco, né, por mais tempo e conseguir me manter motivado também por mais tempo. E acredito que você também conseguir encontrar pessoas que estejam na mesma jornada e que você possa também compartilhar e se unir com essas pessoas. Isso é importante também. A gente ter uma comunidade que esteja movimentando isso também. Então, acredito que esses três aspectos aí são importantes. O método, a sua disciplina pessoal e você encontrar pessoas, alguém que você consiga, vamos dizer assim, dividir essa tarefa e se motivarem assim juntamente, entendeu? Beleza. Só entrando um pouco nisso de encontrar pessoas, uma pessoa que está na internet, como é que ela faz para achar essa comunidade dela? Como é que você tentou fazer antes de ser como é que você tentava achar essa comunidade? Ou você não tinha Não, antes percebido? do CCI eu não tinha isso. Eu consegui através do curso, né? Através do curso, consegui me conectar com pessoas que também estavam aí nessa mesma vibe, né? Mas antes disso eu não conseguia, não tive assim como ter acesso a isso, não. Entendi. Mas foi algo que você tentou ter acesso ou foi algo que, não preciso disso, nem sei se preciso? Não, acho que eu não tinha nem consciência disso, na verdade. Aham. E às vezes a gente, quando tenta, assim, mas não tá seguindo um método, coisa do tipo, não vai pra frente, assim, não fica um negócio, tipo um negócio que não flui, sabe? Então, tudo tá meio que conectado, né? Você tem um método, tem um objetivo para cumprir e uma coisa vai puxando a outra. Beleza. E só entrando um pouquinho dentro disso do foco, qual é a coisa que tu faz para conseguir manter o foco? Tipo, eu sei que é algo mais Então, Titi, pessoal, mas talvez eu acho que eu não sou nem a pessoa mais focada, para Ah, lhe falar a verdade. Eu tenho muitas oscilações. Tem semanas que eu realmente fico assim, sabe, com a minha cabeça totalmente aleatória, sabe? O que eu tento realmente fazer é fazer coisas que eu já gosto de fazer, mas aproveitando o gancho já de fazer em inglês, né? Como a gente está sempre, às vezes, se entretendo com alguma coisa, né? Então eu procuro fazer isso mais
já tendo acesso ao idioma no inglês, né? Então assisto um vídeo em inglês, escuto algo em inglês, porque aí meio que mantém aquilo na minha cabeça, né, movimentando, entende? Eu Uhum. mesmo tenho um pouco de dificuldade de manter assim toda semana a mesma produtividade de estudo, entende? Tem semanas que eu consigo estudar bem bacana, tem semanas que acontece um milhão de coisas e a gente fica, sabe, com a nossa cabeça voando às vezes. Mas o que eu faço é isso, coisas que eu gosto e que não vão me tomar muito tempo mesmo. E aí eu já encaixo ali o inglês ali para estar ouvindo. É, eu tenho algumas leituras que eu faço em inglês também, livros que eu estou lendo, ainda não finalizei. Então isso me mantém um pouco ativo, né? Mesmo quando eu estou com meus pensamentos assim, com uma certa dificuldade de focar, eu consigo me manter ativo dessa forma. Beleza, beleza. Então, quando que você pretende iniciar o estágio 3? Eu iniciei, eu estou na etapa de transferir para o aplicativo Aham. a, as frases, todos os textos dos módulos anteriores e também dei início no Airplane Trip. Ainda não iniciei a parte do texto, né, da lição. Aham. Então ainda eu estou finalizando ainda essa parte aí. Então tá moldando ali a imersão diária. Isso. Tá aprendendo Foi a até fazer. engraçado, Titi, conversando assim um pouco, devido a essa necessidade. Eu tenho levado meu notebook comigo e foi até engraçado porque a semana quase que eu pensei que eu tinha sido roubado, ó. Na verdade, eu pensei que eu tinha sido roubado, que eu procurei meu notebook na bolsa e não encontrei. Eu fui para academia e normalmente às vezes eu vou de manhã bem cedo e foi o caso desse dia. E como eu não costumo levar nada de valor na bolsa, né? Eu levo a bolsa pro armário. Aí dessa vez eu levei a bolsa e quando eu fui pegar, ela tava aberta assim, o zíper, bem onde fica o notebook. E na minha cabeça eu tinha levado o notebook na bolsa. Cara, pensei que eu tinha dançado, olha. Caramba, Só que, graças a Deus, quando eu cheguei depois, eu tinha esquecido o notebook em casa, eu não tinha levado. ainda bem. Eu estou fazendo isso até devido à questão do aplicativo, que eu aproveito também o meu dia já, né, iniciado para fazer isso também. Então já tá fazendo as divisões já. Já tá Isso, fazendo já. isso. Entendi. E as primeiras frases que apareceram lá, você lembrou de todas muito fácil? Lembrou mais ou menos como está sendo até agora? Não, eu consigo lembrar das lições, quando aparece assim, eu consigo associar bem. Ficou bem memorizado assim para mim. Beleza. E em relação à imersão diária, você já conseguiu fazer algum dia de fazer as três coisas? Da música, a meta smart e o hobby? Ou é algo que já estava fácil? Não, não, eu acho que eu ainda não consegui fazer as três coisas assim como uma imersão, sabe? Uhum. Porque normalmente a questão da música, por exemplo, é algo que eu estou pegando esse costume, essa rotina mais agora nesse módulo. Os Uhum. vídeos eu já via com bastante constância, mas a questão das músicas é algo que eu estou meio que pegando essa rotina nova. Entendi. Ó, então vou te dar uma dica, que é uma dica que o pessoal me deu, o pessoal que faz o estágio 3. Basicamente, todo mundo que terminou o estágio 3 me falou o seguinte, que não faz a imersão junto com a aula. Uhum, Eles falaram que a hora da aula é a hora só da aula, que as aulas são mais curtas no estágio 3. aham. Eles falam o seguinte, que eles fazem a imersão durante o dia espaçado. Por exemplo, acordam, Ah, entendi. ouvem uma música, estão no caminho do trabalho, assistem um vídeo sobre o trabalho, estão voltando para casa, assistem um vídeo sobre o hobby. Antes de dormir, assistem um videozinho de novo. Então eles falaram que a imersão diária eles não fazem antes da aula começar. De uma vez não. Porque quando eles tentam fazer isso, eles ficam cansados. Então eles fazem imersão diária espalhada durante o dia e na hora da aula só aula. Tipo, na hora que chega em casa ali naquele horário de estudar, pegam só a aula para fazer mesmo e nada mais que a aula. Então essa é a dica que eles deram e tô te dando essa dica aqui, inclusive. Ao invés de. Beleza. Porque a imersão, se for contar tudo, dá umas meia hora a imersão diária. Se for contabilizar os vídeos assim, fazendo tudo. Uhum. Se quiser assistir mais de um, por exemplo, dá meia hora.
Então eles deram essa dica de fazer espalhado durante o dia, qualquer momento, e a rotina ser só a rotina de fazer a aula. Porque a aula do estágio 3 ela é em inglês. Não é mais em Hum. português, não. É 100% em inglês. Então quando você chegar na aula, você vai ver lá. É uma aula bem interessante. Mas fica a dica aí que o pessoal deu. Então, aproveitando já que eles já deram essa dica, estou te dando aqui. Aí você não precisa Sim. parar, sentir que, pô, não consegui fazer o daily immersion mais a aula. Só fazer espalhada durante o dia, em qualquer momento, que fica mais fácil. Sim, acredito que vai funcionar melhor. E você quer fazer alguma pergunta, de alguma dica, alguma coisa que você faz, se está fazendo certinho, que é uma dica para ver se eu já conversei com alguém que já passou pela mesma coisa. Esse é o momento. A pergunta que eu queria fazer, teacher, é relacionada ao curso, um pouco queria tirar uma dúvida. É, a gente vai ocorrer aquela avaliação de desempenho, esqueci o nome, TOEFL, um negócio assim. Ah, o TOEIC. Aham. Como é que Como é funciona esse TOEIC? Vamos lá. Vou até falar aqui que é interessante, para você saber e quem estiver assistindo a reprise também. Então, você entrou dia 29 de março, às 9 da manhã. Então, na turma Uhum. que você entrou, eu dei de presente para quem entrava até 1 hora da tarde. Ou seja, quando você concluir o estágio 3, a gente vai agendar essa prova do TOEIC. Você vai fazer em alguma escola. Então, Ah, eu vou marcar para você, vou pagar a prova para você, aí você vai lá e faz. Aí, menos de um mês, vai chegar o certificado na tua casa. Então é assim que funciona a prova do TOEIC. E como você hum, ganhou no primeiro dia, 9 horas da manhã, você ganhou. Então, terminando o estágio 3, a gente vai lá e marca, do jeito que foi falado lá. entendi, Aí, entendi. esse certificado é tipo, existe o meu certificado, por exemplo, do meu curso de inglês. Aí eu fiz 5 anos de inglês ali, 7 anos, na verdade. Tá aqui meu certificado. Aí, você vai fazer a prova do TOEIC. Já tá aqui em cima o certificado. O TOEIC, independentemente de nota, ele vale mais do que esse certificado de conclusão de curso. Porque é um teste de Hum, proficiência internacional. Então as empresas uhum. respeitam muito isso. Caramba, fez o TOEIC. Aí, a questão do TOEIC já é o seguinte depois. É a nota que você tirar, ver se é uma nota que as empresas querem, porque tem empresas que exigem uma certa nota. Uhum. O nível, um grau, né? Só que a vantagem, você pode fazer o TOEIC quando você quiser de novo. E ele tem a validade de 2 anos. Então, por isso que ele é respeitado esse teste, porque ele é um teste com validade. Não é um teste que você faz uma única vez na vida e é aquele nível para sempre. Por isso que as empresas respeitam. Então, a nota que você tirar, se for uma nota muito boa, só precisa fazer daqui a 2 anos. Agora, se for uma nota que você olhou assim e pensa, caramba, eu preciso de uma nota melhor. Você já sabe como é a prova e se quiser fazer de novo, pode fazer. Hum, interessante, legal. Mas eu até te indico a partir de agora, já que você já começou o estágio 3, para quando terminar o estágio 3 fazer a prova, começar a assistir vídeos de pessoas falando sobre o TOEIC. Ver Isso, os vou, inglês vou mesmo. pegar essa dica aí. Tipo, a tua meta, você falou a meta Smart era estabelecer uma comunicação, a gente está conversando inglês aqui, de boa. Entender nativos, já está entendendo assim, meio que de boa, e vai melhorar no estágio 3. Então, a comunicação vai melhorar no estágio 3 e entender nativos vai melhorar no estágio 3. Então, se quiser trocar a meta para fazer a prova do TOEIC com êxito, tirar certa pontuação, pode até escolher a pontuação, colocar como meta, é interessante. Porque você começa a fazer alguns simulados do TOEIC, você começa a assistir vídeos que falam sobre, porque, de verdade, o que tu estabeleceu ali no início está acontecendo. De certa forma está acontecendo. Agora é só aprimorar. Não é mais fazer acontecer, já aconteceu. Agora é só aprimorar. Aprimorar a conversa, aprimorar a compreensão. Agora o TOEIC é uma coisa nova, então é interessante colocar como uma meta nova, Smart. Uhum, E não vai uhum. demorar Não, muito para beleza. acontecer, então daqui a 2 meses você está fazendo já. Ó, você começou o estágio 1 agora, essa semana. Ele tem duração Três. de. O estágio 3, desculpa. Ele tem Isso. duração de 9 semanas, fazendo certinho ali. Ou seja, é 2 meses e uma semana para concluir. Então, daqui a 2 meses e meio você está fazendo a prova, e 2 meses e meio é um tempo legal para fazer simulado. Quando eu fiz pela primeira vez, eu não sabia como era a prova. Então, eu fiz assim, tirei uma nota. Talvez eu pudesse até tirar uma nota maior se eu soubesse como era a prova. Se eu tivesse, Assim, um preparo tivesse me mais preparado. direcionado para a prova, né? É. Uhum. Então, a dica é essa aí. Se preparar para o TOEIC, ela é uma prova, tipo, é a prova.
É uma prova estressante, digamos assim, porque ela é dividida em algumas partes. A primeira parte é só de ouvir e a segunda parte é só de ler. Então, na primeira Uhum. parte, é colocado um CD no radinho ou numa caixa de som, depende da escola onde faz. Aí você vai ouvindo e você tem um caderno. Então, você ouve uma pessoa falando alguma coisa e você tem uma imagem. Você tem três imagens ali. Por exemplo, tem um cara pescando. Aí na outra imagem tem um cara na frente de uma casa. Aí na outra imagem tem um cara do lado de uma mulher. Aí na hora da fala, ele faz tipo assim: o seu filho está esperando o peixe na casa para poder comer. Qual é a imagem que mais representa essa fala? Ou seja, é um negócio de raciocínio lógico também, não é só inglês. Não é só entender, né? Tem Não é- que. Então meio que você tem que pensar em inglês mesmo. Peraí, o que que faz mais sentido aqui? Eu falei uma Uhum. frase meio exagerada, não vai ter coisa assim exatamente, mas vai ter algo do tipo de ter uma imagem só e três opções. Tipo, a imagem é um cara pescando e ainda fala lá, oh, he's eating some pizza. Aí tá comendo uma pizza. He's trying to fish. Ele tá tentando pescar. Uh, his wife is waiting for him. A esposa dele tá esperando por ele. Aí você tem lá a opção A, B ou C. Caramba, eu acho que essa imagem aqui, ele está tentando pescar. Aí marca lá, porque ele está na beira de um rio com uma vara de pescar na mão. Então, Uhum. são coisas meio assim. Aí depois parte para diálogo. Então, são duas pessoas conversando e algumas perguntas. Por exemplo, um cara conversando sobre um compromisso que ele tem. Ah, ele falando com a secretária. Ah, desmarca o meu compromisso porque amanhã às 9 eu vou pro dentista. Então, remarca para quinta-feira o compromisso. Então, ela, mas seu Cláudio, hoje é segunda-feira. Eu acho que seu compromisso é só na quarta-feira mesmo. Aí, caramba, é verdade. Tá bom, então, tu não precisa mudar nada, não. Tipo uma conversa assim de trabalho. Aí tem as perguntas lá. Quando é o compromisso do seu Cláudio? Daqui a 2 dias? Daqui a 3 dias? Ou daqui a 4 dias? Ou seja, tem que lembrar da conversa Se que é lembrar da hoje é conversa inteira. hoje é segunda-feira e o compromisso dele é na quinta. Então, segunda, terça, quarta, daqui a 3 dias. É meio que assim, nesse grau de Aham. dificuldade. Aí depois vai para a parte de texto, começa simples, começa uma frase e completar a frase, completar a lacuna. Aí depois é uma frase e dizer qual que é certo ou qual que é errado dali. Aí depois já começa a ler um e-mail e tem algumas perguntas sobre e-mail. Aí lá no final já é texto gigante. Tipo, tem um texto, uma página inteira e perguntas sobre aquele texto Uhum. classificados, uma pessoa lendo classificados de trabalho e lá perguntar quando que vai ser a entrevista, o que que a pessoa precisa fazer para participar dessa entrevista. Aí tem que ler o texto realmente para saber, ela precisa mandar um e-mail com seu currículo até a data tal. Só que como tem pouco tempo para terminar a prova, existem algumas técnicas para fazer isso. Tem duas, por exemplo, que é skimming e scanning, que é simplesmente você escanear o texto, procurar a resposta que tu quer no texto ali. E a outra é dar uma pincelada no texto, se baseando nas perguntas que tu leu. Tem que entrar no YouTube para ler mais sobre, tipo, aqui Pegar rapidamente umas dicas, né? como dar uma consultoria para a prova. Mas Aham. assistindo no YouTube em inglês é interessante, porque essa prova não é brasileira, né? Então, pessoas do mundo inteiro, de países que não falam inglês como língua oficial, como primeira língua, fazem. Por exemplo, o Japão. O Japão, a língua principal é o japonês, então eles fazem o TOEIC lá. Alemão, Hum. eles fazem o TOEIC também, porque lá a língua oficial é o alemão e a segunda língua é o inglês. Aqui no Brasil também, Argentina, ou seja, qualquer país que não é Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, esses países não têm o TOEIC, porque eles já são nativos ali, a língua principal, Índia, mas os outros fazem o TOEIC. E É legal. Legal. ele é voltado mais para o campo profissional. Então as perguntas vão ser coisa de escritório, coisa de indústria. Então é interessante isso, porque é a vivência do trabalho também dentro da prova. Pô, Então, legal. Bacana. respondida a tua pergunta? Respondido, Tite. Beleza, então. Então, quem vai dar a palavra final é você.
Você dá a palavra final e eu aperto o X daqui a pouco. Vai lá. É só agradecer o nosso bate-papo, dizer que até tem faltado os últimos conversations, tem acontecido aí imprevistos aí que eu não consegui participar, E do bateu na trave clandestino? essas Você coisas. consegue participar do clandestino? O clandestino eu não consegui essa semana também. A gente conseguiu fazer ainda na semana passada. Essa semana eu avisei que eu não ia poder participar, eu ia ter que ficar até mais tarde no trabalho. E aí, enfim, eu até tinha me comprometido a tentar aproveitar melhor o Conversation nesse mês e, enfim, tem acontecido os imprevistos aí. Mas espero que a gente tenha os nossos encontros aí e que a gente possa seguir evoluindo. E realmente, até agora, acho que a metodologia tem me ajudado a estabelecer até uma rotina de hábito mesmo, de ter contato com o idioma e tudo mais. E isso tem me auxiliado, acredito, na minha compreensão do idioma. E pelo pouco tempo, né, que eu estou no curso, eu acredito que eu consegui uma evolução assim boa, sabe? Porque realmente, se parar para pensar, são 5 meses, né? É pouco tempo ainda, né? Então, tem realmente sido bem proveitoso aí a nossa parceria aí do CCI. Então, vamos comparar aí. Você não chegou a terminar o terceiro estágio ainda, mas mesmo assim, Uhum. tu tem essa sensação de que fez 3 anos de escolas tradicionais em 5 meses? Eu não faço muita ideia, assim, eu nunca cheguei a cursar 3 anos, né, de escolas, assim, coisa do tipo. Mas eu sei, assim, que eu consegui evoluir em relação a como eu comecei e como eu tô agora, chegando no terceiro estágio. Eu já vejo uma evolução assim bem, bem positiva, sabe? E eu acredito que como eu falei, né? Em pouco tempo assim, então realmente é uma metodologia que me auxiliou a destravar cada vez mais, né? A questão do inglês, porque é aquela coisa, às vezes a gente estuda muito a parte passiva do inglês e tem muita dificuldade da parte ativa, né? Da parte de realmente falar, principalmente, né? E com a metodologia eu tenho conseguido assim destravar bem essa parte. Lógico, como eu falei, estou num processo, né? Tenho muito ainda que evoluir e tudo mais. Mas para esses 2 estágios, um resultado bem legal, bem bacana mesmo. E parabéns. Parabéns. Você falou assim, né? Pô, não tenho uma ideia porque eu nunca fiz 3 anos. Agora eu vou te falar pelo que eu já vi durante 7 anos. É impressionante o que a gente fez hoje, no início dessa live, de conversar 100% em inglês. Eu sem estar falando devagarinho, a gente conversando sobre a rotina, conversando sobre o que tu acha sobre algumas coisas. Tem gente que está há 5 e não consegue fazer isso que você fez. Então, aproveitando o espaço aqui para te parabenizar por causa disso. Porque isso foi muito do teu empenho. Tem o dedo da metodologia? Tem. Mas foi o teu empenho de não parar. O teu empenho de ter aquelas semanas que, pô, essa semana não vai dar. Mas na outra semana, buscar motivação e conseguir. Na outra já não deu, mas na outra já conseguiu. Então, esse fato de não parar é muito importante. É por isso que a gente está conversando aqui, porque tu não parou. Mesmo o GPS indo lá, mudando de cor, mudando de cor, mudando de cor, mas tu não parou. Isso que importa. Não parar. E do primeiro dia de conversation para hoje, essa conversa aqui está totalmente diferente. E é uma evolução que eu já cheguei a não conseguir ver com pessoas que estavam há 5, 6 anos estudando. Então, aproveitando o momento para te parabenizar por isso. É pouco tempo, é 5 meses, tu quer mais. Mas o que tu já fez até agora é sensacional. É coisa que gente que já gastou 30 mil reais, já foi para intercâmbio e não consegue fazer ainda. É o que tu falou, o negócio de destravar mesmo, né? Isso. E comparando com o início ali, tá incrível, incrível mesmo. E eu quero comparar de novo o hoje com quando terminar o terceiro estágio. Então tô esperando já. Vamos Beleza? fazer. Tô seguindo nessa evolução aí. Do you want to speak English today? I try. Okay, the things you don't want to speak in English, you can speak Portuguese.
But I have a question. Okay. Did you finish the stage 2 of a CTI? Yes, yes. Okay. As you finished, now you are a shameless student. That's good. You're shameless now because you can speak English live on Instagram and you finished this stage 2. Can you talk about yourself? Can you talk about yourself, like your name, your age, your profession, things about you? Yes, yes. My name is Charles. I I am 35 years old, and I work in industry. I work in a multinational called Electrolux, and I'm majoring in mechanical engineering, and I think it is. That's It's a good. That's good. resume. Really nice. Can you talk about your daily routine, like what you do every day by day, in the morning, the afternoon, at night? What do you do every day? Yes, yes. I work all day long, and I like to go to the gym every other day. I try to stay at the gym, and I study in my free time. I study, and I try to watch videos and other things to how can I say, distract me, distração. Yeah, Yes, yes, and of course I have kids. I have one daughter and two kids. My kids have 1 year, so I try to stay with them when I have time. that's good. All right, all right. And I want to talk about the LS practice today. So, can you explain in English what is LS practice? That exercise that you close your eyes and you only speak. Can you talk about it? Yes, I think I don't know if I can uh, explain in correct form, You can try. You can try. but but I try to hear and study the test, the lessons, and when we, how can I say, I forgot the word. So when we read the test in English, we have more facility to understand. For me, I have more easy to understand when I read, and then I try to reproduce the the words, and some words I have more difficult, but some other words I have more, I don't know how to say, facility. You can say that, or but when you say facility, some people will think about companies. The Yes, facilities yes, are the companies, like the physical thing. You can say that it's easy or easier. You can say that it's easier for me yes, to something. Okay, but yes. I got it. I got it. All right, and I want to talk about something here that is really important. So in the first stage, the audios were recorded by me. So it's my voice. So it is not a native speaker. It's a Brazilian person speaking in English. But then when you start the second stage, you start listening to Mariah and other people, native speakers. So what is the difference when you stop listening to me, listening to Caio, the teacher, the guy from Brazil, and you start listening to native speakers? Was it difficult? Was it easy? How was the experience of listening to native speakers? Yes, it's more difficult. More difficult when we heard native speakers, because the speed is more fast,
and I have more difficult to understand. But I try to to listen some podcasts, and when native speakers are talking about a lot of things, and I try to how can I say acostumar. I try to Get used to. get used. Used. Yes, Used. used. Yes, and but it's more difficult because the speed is different. It's more fast, but it's possible to understand. Okay. Okay. And all right. So it was difficult in the beginning, but now you can understand. And how do you use the Dreammaker support? Because it's something that we are there, and if you have questions, we can answer to these questions. And how do you use the support, the WhatsApp support? Yes, my support is teacher Debbie, and I think every day we she sends some message for me to see my evaluation, to ask me about activities, and I like the support. I need the support to still motivated, to still keep going in the course, and it is very important. Okay, okay. And what is your strategy to keep studying? Like the support is one of them, but what is your strategy? Your study strategy? What do you do to keep studying? What do you do to keep like focusing on English? What do you do? Because you study, you keep studying. Sometimes you don't, sometimes you do, but you are regular, because you keep studying. You don't stop. You study when you can. But Yes. what is your strategy? So I try to do things that I like to do, but in English. I try to watch videos that I like to watch, but in English. I try to listen musics that I like, but in English. And sometimes I have a busy day and I cannot have doing some activity about course. But every day I try to read something that I like in English, and I try to watch some video that I like in English. And with this, every day I have some contact with the language. Okay. So strategy is even when you are tired or busy and you don't have time to watch the classes on the course, but you do something in English every day. Yes, Okay, yes. I got it. Okay, good strategy, by the way. And so let's talk about your evolution. So let's talk about this, your evolution. So what things you do now that you couldn't do before ICCI? That you couldn't do before and you do now? So when I start, I cannot talk like I talk now. Now I can have basic conversations in English like I do now. And in the beginning, I cannot do this. I have much difficulty, and I think this is the mainly difference. I feel like I can have a conversation, a basic conversation, not much complex, but I can have a conversation like we have now. All right.
I can see that. I can see that. You can talk. Yes. And uh, what does it mean to be a shameless student? What is to be shameless, in your opinion? What does it mean? Yeah, to you. What is it to you? I think it's like when we feel more confident to talk in English, to embrace a challenge to speak in English, and we feel more confident, we feel more prepared to do this, and I think it's shameless. That's it. That's it. And what is your smart goal? My Do, smart yeah, goal. do you remember your smart goal? I don't remember exactly like I wrote the words, but my smart goal is related to can talk, to have a conversation, to understand English. This is my mainly goal in the course, and this is my smart goal. So to have a conversation to understand English. Yes, Okay. like this. I don't remember Uh-huh. like I wrote, but the focus is it Okay. understand and establish communication in English. Okay. So do you think now you achieved this goal? Like, can you talk in English and you can? And do you understand when people speak in English when you listen to something like a real conversation, documentary, or a movie, or videos in English? So can you understand them? And can you talk to people? Yeah, I think it's not completely. I think that I achieve a part of this, but not all of this. Uh, when I try to hear native speakers, I have a little difficult with this. So I keep going for achieve this goal. Okay. And do you think in English? I don't know. I think that when I know the word, I think in English. But some words I don't know, so, or I don't remember, and then I need to think in Portuguese to translate in English. But uh, when I knew the words that I want to speak, I speak in English and think in English. But some words, some dialogues more complex, I have some difficulty. Okay. Okay. So everything you know, you think in English. The things you don't know, you have to translate. Yes. It's going to be easier when you learn in English. Okay. Okay. Yeah, you are in the stage two, so you also have stage three. Stage three is for thinking in English and understanding almost everything in English. That's okay. Então, vamos nessa. Boa noite e Valeu, teacher. Um abraço partiu. aí. Bye bye. Partiu. Um abraço. Valeu.